Subway. Hoje, uma das maiores redes de fast food do planeta. Mais de 100 países, milhares de lojas, milhões de clientes todos os dias e um valor de mercado que chegou perto dos 10 bilhões de dólares. Mas nada disso parecia possível em 1965, quando um garoto de apenas 17 anos, sem experiência, sem dinheiro e sem nenhuma noção sobre o mercado de alimentação, recebeu um conselho improvável: abrir uma lanchonete de sanduíches. O nome dele era Fred DeLuca, e o sonho dele não tinha nada a ver com comida. O que ele queria era pagar a faculdade de medicina. Filho de imigrantes italianos pobres, cresceu em uma família de classe média baixa em Nova York, cercado de dificuldades financeiras, sem saber se um dia teria condições de entrar na universidade. Para Fred, ser médico era um projeto de vida, uma forma de escapar da realidade dura e dar orgulho aos pais. Mas faltava uma coisa: dinheiro. Foi então que um amigo da família, Dr. Peter Buck, sugeriu algo estranho. Por que você não abre uma lanchonete de sanduíches? Buck, que era físico nuclear, ofereceu a Fred um empréstimo de $1.000, algo que parecia uma fortuna para um garoto de 17 anos. A ideia parecia insana. Fred não tinha noção de como administrar um negócio. Não sabia nada sobre preparar comida, gerir estoque ou lidar com clientes. Mas ele tinha algo que valia mais que experiência: coragem juvenil e a vontade de não desistir do próprio futuro. E assim, em 1965, nasceu a primeira loja Pete's Super Submarines, em Bridgeport, Connecticut. O nome era estranho, o espaço era pequeno e o verão daquele ano foi caótico. O caixa ficava zerado, as contas batiam à porta. Fred improvisava a cada dia, tentando manter o negócio de pé enquanto aprendia na marra. Ele atendia clientes, fazia sanduíches, cuidava do dinheiro e, ao mesmo tempo, sonhava com o impossível: transformar aquele pequeno ponto em algo grande o bastante para pagar sua faculdade. Nos primeiros meses, tudo indicava que seria um fracasso. Os números não fechavam, e Fred não sabia se conseguiria sobreviver até o final do verão. Mas dentro dele havia uma obsessão, quase irracional: continuar. Ele entendeu cedo que desistir era mais fácil, mas não aceitável. O segredo estava em aprender rápido, em errar rápido, em corrigir na velocidade que a vida exigia. E foi essa obstinação que o levou a abrir uma segunda loja já no ano seguinte, depois uma terceira. Ele percebeu que se tivesse apenas uma lanchonete, as chances de sobrevivência eram pequenas, mas se conseguisse expandir, criar uma rede, poderia aumentar as vendas e fortalecer a marca. Aos poucos, sem nem perceber, aquele garoto que só queria pagar a faculdade estava criando os alicerces de um império. Fred não era um gênio culinário. Não inventou a receita perfeita. Seu maior trunfo foi a simplicidade: sanduíches montados na hora, ingredientes frescos, atendimento rápido. Ele oferecia algo diferente do fast food tradicional. Era rápido, mas parecia mais saudável, mais próximo do que as pessoas queriam comer no dia a dia. Essa percepção simples, dar às pessoas o que elas realmente procuram, em vez de tentar impressioná-las com algo sofisticado demais, se tornaria a base do crescimento explosivo do Subway. O jovem que sonhava em ser médico acabou descobrindo outra vocação: ser construtor de marcas. E, ironicamente, essa nova vocação o faria criar algo maior do que qualquer diploma poderia ter lhe dado. A primeira loja, Pete's Super Submarines, abriu as portas em Bridgeport, Connecticut, em 1965. O verão foi sufocante e o calor não estava apenas nas ruas. Ele queimava dentro do pequeno espaço que Fred havia alugado com o empréstimo de $1.000. O que parecia ser uma chance de pagar a faculdade virou um campo de batalha diário. Fred descobriu logo nos primeiros dias que administrar um negócio não era nada romântico. O caixa ficava vazio, o movimento era baixo,
As pessoas entravam, olhavam e muitas vezes saíam sem comprar. Ele não tinha experiência com marketing, não sabia precificar direito e muito menos entendia de cardápios. Preparar um sanduíche parecia simples, mas quando cada cliente representa sobrevivência, qualquer detalhe errado pode ser fatal. No final do primeiro verão, o resultado foi cruel. O caixa praticamente zerado. Qualquer outro garoto de 17 anos teria desistido. Mas Fred decidiu o contrário. Ele entendeu que o fracasso inicial era apenas parte da curva de aprendizado. Não tinha diploma, não tinha experiência, mas tinha algo que o manteria de pé: obstinação. Foi aí que nasceu o instinto de expansão. Fred percebeu que, com apenas uma loja, o negócio não tinha força suficiente. Os custos eram altos demais para o retorno. Ele concluiu que precisava de escala, mais pontos, mais vendas, mais presença. Essa foi a virada de mentalidade. Se quisesse sobreviver, precisava pensar como um império, mesmo sem ainda ter nada. Em 1966, no ano seguinte, abriu uma segunda loja. Não porque tivesse capital sobrando, mas porque entendeu que quanto mais lojas tivesse, mais chances de sobreviver. Foi um movimento arriscado. O negócio já estava por um fio, mas Fred acreditava que a única maneira de não morrer era correr ainda mais riscos. E essa lógica maluca funcionou. Com 2 lojas, ele tinha mais visibilidade. Mais clientes começaram a conhecer os sanduíches. A marca, ainda confusa e sem identidade forte, começava a ganhar corpo. O nome ainda não era Subway, mas a essência já estava lá. Oferecer ao cliente a chance de montar seu próprio sanduíche com ingredientes frescos, de maneira rápida e acessível. Mas o caminho estava longe de ser fácil. Fred se desdobrava entre estudar, atender clientes e gerenciar funcionários. Dormia pouco, trabalhava demais e vivia em estado de improviso. Ele mesmo admitiria, anos depois, que não tinha ideia do que estava fazendo, mas aprendia todos os dias. Cada erro era um professor. Cada cliente insatisfeito era uma lição. Cada noite em claro era uma aula prática sobre o que significa empreender. Ele desenvolveu a mentalidade do não desistir nunca. Se a venda caía, ele inventava uma promoção. Se o fluxo de clientes diminuía, ele ia até as ruas distribuir panfletos. Se os custos subiam, ele improvisava formas de economizar. Não havia glamour, apenas sobrevivência. Mas foi nesse caos que nasceu a disciplina que transformaria uma lanchonete quase falida em uma rede global. Pouco a pouco, Fred começou a perceber que o segredo não estava apenas nos sanduíches, mas na experiência. As pessoas voltavam não porque era a melhor refeição do mundo, mas porque era rápido, personalizável e dava a sensação de escolha. O cliente não recebia um prato pronto, ele participava da construção do próprio lanche. Essa sacada simples criaria um modelo de negócios que se tornaria a alma do Subway. Quando a segunda loja começou a se estabilizar, ele abriu a terceira. Mais uma vez, um movimento arriscado. Mas Fred não via alternativa. Se quisesse crescer, precisava se multiplicar. E foi nesse ponto que surgiu a ideia que mudaria tudo. Criar uma rede que um dia tivesse tantas unidades que seria impossível ignorá-la. Ele estabeleceu uma meta ousada: abrir 32 lojas em 10 anos. Uma meta tão absurda para um garoto pobre que só por isso parecia impossível. Mas Fred acreditava que, se tivesse metas grandes o suficiente, não teria tempo para desistir. E assim, entre fracassos e pequenos triunfos, Fred DeLuca começou a transformar uma ideia improvisada em um projeto de império. O nome Pete's Super Submarines era comprido demais, difícil de lembrar e ainda mais complicado de colocar em propagandas de rádio. Fred percebeu logo que, se quisesse crescer, precisava de uma marca mais curta, mais simples, mais fácil de colar na mente das pessoas. Foi assim que, em 1968, nasceu o nome Subway. Uma palavra curta, direta, que remetia tanto aos sanduíches em formato de submarinos quanto ao metrô.
rápido, acessível, urbano. O Subway não era apenas um nome. Era uma ideia de velocidade, praticidade e proximidade com o dia a dia. Com esse novo nome, a identidade começou a se consolidar. As lojas ficavam em pontos estratégicos, próximas de universidades, escolas e bairros populares. O preço acessível era parte da estratégia. Fred não queria competir com restaurantes sofisticados, ele queria conquistar a rotina. O Subway se tornava, pouco a pouco, o lugar onde você passa para comer algo rápido e personalizado. Mas ainda havia um problema: capital. Como expandir sem dinheiro? A resposta foi uma jogada ousada que mudaria para sempre a história da empresa: o franchising. Em vez de abrir todas as lojas com recursos próprios, Fred permitiu que outros empreendedores abrissem suas próprias unidades, usando a marca Subway, em troca de taxas e padrões de operação. Era o modelo perfeito. Baixo risco para a empresa, crescimento exponencial e criação de uma comunidade de donos que também tinham interesse em fazer o negócio dar certo. Foi uma virada. Enquanto muitos negócios de fast food morriam no início, o Subway se multiplicava como uma rede de raízes que se espalham silenciosamente sob a terra. Cada nova loja financiava a expansão de outras. Cada empreendedor que acreditava no Subway se tornava embaixador da marca. O sonho do garoto que queria pagar a faculdade começava a tomar proporções gigantescas. E havia algo mais. Fred entendia de pessoas. Ele sabia que, para crescer, precisava oferecer não apenas um produto, mas um sistema simples, fácil de replicar. O Subway se destacava por não precisar de cozinhas complexas, equipamentos caros ou treinamento de chefes. Qualquer pessoa, com disciplina e vontade, podia operar uma unidade. Essa simplicidade era sua arma secreta. Nos anos 70, a expansão ganhou força. Fred e Peter Buck mantiveram a meta ousada de abrir dezenas de lojas em uma década. O que parecia impossível foi acontecendo diante dos olhos deles. O Subway começava a aparecer em cidades diferentes, e a marca, com seu letreiro verde e amarelo, se tornava familiar para milhares de pessoas. Mas não pense que foi um crescimento sem dores. Muitos franqueados fracassaram. Havia lojas que não davam lucro. Havia erros na padronização. Havia clientes insatisfeitos. Fred, no entanto, não recuava. Para cada fracasso, havia uma lição. E a obsessão pelo crescimento não permitia estagnar. O lema era claro: expandir, ajustar, expandir mais. No final dos anos 70, o Subway já era uma rede consolidada no Nordeste dos Estados Unidos. Ainda longe de competir com gigantes como McDonald's ou Burger King, mas já com uma identidade própria. Um fast food que prometia algo mais saudável, com sanduíches frescos, ingredientes à escolha do cliente e uma imagem mais leve do que os concorrentes. Fred havia encontrado o diferencial. E enquanto isso, o garoto que sonhava em ser médico já estava, sem perceber, se transformando em um dos maiores arquitetos do fast food mundial. A faculdade de medicina ficou para trás. O novo sonho agora era muito maior: tornar o Subway uma das maiores redes de alimentação rápida do planeta. Os anos 80 chegaram como uma onda de mudança cultural nos Estados Unidos. O fast food já não era apenas uma opção de conveniência, era um estilo de vida. Famílias inteiras iam ao McDonald's, adolescentes se reuniam no Burger King, a Coca-Cola e a Pepsi travavam guerras de marketing, e a imagem da comida rápida dominava a cultura pop. Nesse cenário, parecia impossível competir com gigantes que já tinham bilhões em publicidade e presença consolidada. Mas Fred DeLuca não tinha medo de gigantes. Ele sabia que não venceria McDonald's ou Burger King no campo deles, frituras, hambúrgueres e palhaços sorridentes. Então escolheu um terreno diferente, o da opção mais saudável. Enquanto os concorrentes apostavam no sabor gorduroso e no excesso, o Subway apostou na simplicidade de sanduíches frescos, legumes à escolha e a promessa implícita de ser menos pesado.
Esse diferencial, embora sutil, conquistou uma geração de consumidores que começava a se preocupar com saúde e bem-estar. Nos anos 80, a obesidade já era tema de debates, e havia espaço para quem oferecesse algo fast, mas com uma imagem mais leve. Fred percebeu isso antes de muitos. Foi nessa época que o Subway começou a construir seu arsenal de marketing agressivo. Comerciais simples, diretos, destacando a personalização e o frescor dos ingredientes. Eat Fresh, o slogan que se tornaria mundialmente conhecido, ainda não existia, mas o espírito já estava lá. O Subway não era apenas um sanduíche, era um sanduíche do seu jeito. A expansão internacional começou tímida, mas consistente. O modelo de franquias permitia que o Subway chegasse a novos territórios sem que a empresa tivesse que investir milhões em infraestrutura. Cada franqueado carregava parte do risco. Essa foi a genialidade do sistema. Transformar centenas de empreendedores locais em soldados de uma guerra global contra os gigantes do fast food. Nos anos 90, a estratégia deu frutos. O Subway já estava presente em dezenas de países, de forma quase silenciosa, sem campanhas massivas globais, mas com presença constante. A loja podia ser pequena, num canto de rua, mas carregava a mesma identidade: simplicidade, rapidez e a promessa de frescor. Enquanto o McDonald's abria megastores, o Subway crescia por infiltração, entrando em ruas menores, perto de escolas, em shoppings locais. Era como água, penetrava onde os grandes não chegavam. E então veio a virada do marketing que marcaria para sempre a história da marca. O caso Jared Fogle. Nos anos 90, Jared, um jovem americano obeso, afirmou ter perdido mais de 100 quilos comendo sanduíches do Subway todos os dias. Fred e sua equipe viram uma oportunidade de ouro. Transformaram Jared em garoto propaganda, o rosto humano da promessa de que Subway não era apenas fast food, era a opção saudável. Essa campanha explodiu. Milhões de pessoas passaram a enxergar a rede como aliada na busca por saúde, mesmo que a realidade fosse mais complexa. Foi um golpe de gênio. Enquanto os concorrentes vendiam felicidade infantil com palhaços e brindes, o Subway vendia transformação real. E o resultado foi avassalador. No início dos anos 2000, o Subway ultrapassou o McDonald's em número de unidades no mundo. Era uma vitória simbólica, quase impossível de imaginar quando Fred abriu a primeira loja com $1.000 emprestados. Mas essa vitória não veio sem custo. O crescimento acelerado exigia sacrifícios. Muitos franqueados reclamavam de margens baixas, de pressão da matriz, de dificuldade em manter os padrões. A busca pela expansão máxima criava fissuras internas. Fred, no entanto, seguia firme em sua obsessão. Para ele, o sucesso estava na escala. Quanto mais lojas, mais visibilidade, mais força de marca. E assim, no final dos anos 90, o Subway já era um império global. Uma marca que carregava o sonho de um garoto pobre de Nova York e que havia transformado um simples sanduíche em símbolo de poder, disciplina e perseverança. O ano 2000 trouxe consigo uma ironia cruel. O Subway havia alcançado uma das maiores conquistas da sua história, ultrapassar o McDonald's em número de unidades no mundo. Mas por trás das vitrines verdes e amarelas, começavam a surgir fissuras que ameaçariam o futuro do império de Fred DeLuca. Era a clássica maldição da escala. Crescer rápido demais pode ser tão perigoso quanto não crescer. À primeira vista, o Subway parecia imbatível. A campanha com Jared Fogle havia transformado a rede em sinônimo de alimentação mais leve, uma alternativa saudável no mundo do fast food. Milhões de consumidores passaram a enxergar o Subway como aliado da boa forma. As lojas se multiplicavam como nunca, e o nome Subway já estava presente em aeroportos, universidades, hospitais, pequenas cidades e grandes capitais. A expansão global era quase um vírus, e Fred
era o arquiteto dessa contaminação. Mas dentro do sistema, a história era diferente. Franqueados começaram a reclamar do que chamavam de pressão sufocante da matriz. As margens de lucro eram pequenas. O custo de manter uma unidade era alto, mas os preços dos sanduíches tinham que se manter baixos para competir com gigantes como McDonald's e Burger King. Muitos franqueados trabalhavam 12, 14, até 16 horas por dia para manter as portas abertas. Para alguns, a promessa de ser dono do próprio negócio virava um pesadelo. Fred, no entanto, não via espaço para recuar. Para ele, a lógica era clara: expansão era sinônimo de sobrevivência. Se um franqueado quebrasse, outro ocuparia o espaço. O importante era aumentar a presença, estar em toda esquina, ser onipresente. Essa mentalidade funcionava em termos de crescimento de unidades, mas aos poucos criava uma reputação de dureza. O Subway não era apenas a rede de sanduíches frescos, era também uma máquina implacável que exigia sangue de seus franqueados. Ao mesmo tempo, os críticos começaram a questionar a narrativa de opção saudável. Sim, o Subway oferecia vegetais frescos, pão integral, escolhas de baixo teor calórico, mas também oferecia molhos carregados de sódio, carnes processadas e opções nada saudáveis. Para especialistas em nutrição, a imagem de fast food saudável era mais marketing do que realidade. Essa crítica ganharia ainda mais força nos anos seguintes, quando o debate sobre obesidade explodiu nos Estados Unidos e no mundo. Nos bastidores, Fred se mostrava cada vez mais obcecado com o controle. Apesar de comandar uma das maiores redes do planeta, ele mantinha um estilo de gestão centralizado, pessoal, quase artesanal. Não havia distância entre ele e as operações. Fred visitava lojas, analisava relatórios, questionava detalhes. Sua vida pessoal praticamente desapareceu diante da dedicação total ao Subway. Essa obsessão, que no início o mantinha vivo, começava a se transformar em uma prisão invisível. E havia ainda um fator mais delicado: a concorrência. Se nos anos 80 e 90 o diferencial mais saudável havia ajudado a consolidar o Subway, nos anos 2000, esse diferencial começou a perder força. Outras redes começaram a oferecer saladas, wraps, versões fit de seus produtos. O McDonald's lançou saladas em seus cardápios. O próprio mercado evoluía, e o espaço exclusivo do Subway se tornava cada vez mais apertado. Mas Fred não recuava. Em vez de aceitar limites, ele dobrava a aposta: expandir mais, abrir mais lojas, estar em cada canto do mundo. Essa obsessão o levou a experimentar formatos ousados: quiosques em universidades, lojas dentro de supermercados, pequenas unidades em hospitais, até parcerias com postos de gasolina. O Subway virou sinônimo de ubiquidade. Onde houvesse um espaço de alguns metros quadrados, poderia haver um Subway. Esse crescimento, no entanto, tinha um preço. A qualidade começava a oscilar. Não era fácil manter o mesmo padrão em dezenas de milhares de lojas. Reclamações de clientes aumentaram. A experiência que antes parecia fresca e diferenciada começava a ser vista como repetitiva, padronizada em excesso, quase cansativa. E no meio desse turbilhão, Fred enfrentava um dilema interno. Ele havia construído um império, mas o império já não era mais apenas dele. O Subway era um organismo vivo, com milhares de donos, milhões de clientes, bilhões em jogo. A cada decisão, ele sentia o peso de milhares de vidas que dependiam da marca. A cada crítica, carregava o fardo de ser o homem por trás da máscara verde e amarela. Ainda assim, Fred se agarrava à sua filosofia original: disciplina, resiliência e escala. Para ele, não importava o barulho, as críticas ou até mesmo as injustiças da mídia. O Subway só tinha um caminho: o de continuar crescendo. E foi assim que, ao longo dos anos 2000, a rede não apenas se consolidou como uma das maiores do planeta, mas também plantou as sementes de um futuro repleto de desafios ainda maiores.
O sucesso meteórico que fez do Subway a maior rede de fast food em número de unidades no mundo escondia rachaduras cada vez mais visíveis. A lógica implacável da expansão que sustentara a ascensão nos anos 80, 90 e 2000 começou a se transformar em um fardo. O que antes era visto como força, estar presente em toda esquina, em todo shopping, em cada aeroporto e até dentro de postos de gasolina, virou um problema. O excesso de lojas gerava canibalização interna. Em muitas cidades, 2 ou 3 unidades concorriam entre si, e não com os concorrentes. Para os franqueados, a pressão aumentava. Muitos descobriram que a promessa de sucesso era ilusória. As margens de lucro eram mínimas, os custos crescentes e as taxas exigidas pela matriz não diminuíam. Centenas de pequenas histórias de insatisfação começaram a pipocar em fóruns, jornais e até na TV. O Subway já não era apenas o exemplo de sucesso. Começava a ser apontado como uma máquina voraz que sugava o máximo possível de seus franqueados. Enquanto isso, a imagem de alimentação saudável passou a ser cada vez mais questionada. A virada cultural no final dos anos 2000 e início dos anos 2010 foi implacável. Consumidores mais informados já não se deixavam enganar por slogans. Estudo após estudo mostrava que os sanduíches do Subway, dependendo da montagem, poderiam ser tão ou mais calóricos que hambúrgueres tradicionais. Molhos carregados de açúcar, carnes processadas, queijos gordurosos, a ideia de comida leve foi se corroendo. A marca que havia surfado na onda do marketing saudável agora enfrentava a acusação de propaganda enganosa. E então veio o golpe mais devastador: o escândalo Jared Fogle. O mesmo garoto propaganda que havia se tornado símbolo da marca por perder peso comendo Subway, se envolveu em um caso criminal que chocou os Estados Unidos e o mundo. Quando a notícia explodiu, a associação entre Subway e Jared era tão forte que a reputação da rede afundou junto. Fred DeLuca se viu diante de um pesadelo. Anos de marketing construídos sobre uma história inspiradora desmoronaram da noite para o dia. O Subway não foi acusado diretamente, mas a opinião pública não perdoou. Para milhões de consumidores, a marca ficou manchada. A sensação era de traição. A rede que prometia transformação, disciplina e saúde agora era associada a um escândalo sórdido. Como se não bastasse, o mercado também estava mudando. Novas redes, menores, mais descoladas e realmente focadas em alimentação saudável, começaram a ganhar força. Marcas como Chipotle, Panera Bread e outras alternativas de fast casual ofereciam refeições mais frescas, com ingredientes locais, opções orgânicas e uma imagem de transparência que contrastava com a padronização fria do Subway. O público jovem, especialmente a geração millennial, passou a preferir essas opções. Fred, já envelhecido e com saúde fragilizada, continuava tentando manter o controle. Mas era como segurar a água com as mãos. O modelo que havia funcionado durante décadas mostrava sinais claros de esgotamento. O Subway tinha tamanho de império, mas sua alma estava em crise. E o que tornava tudo ainda mais dramático era a dimensão pessoal. Para Fred, o Subway não era apenas um negócio. Era a vida dele. Era sua identidade. Era o sonho que substituiu o sonho de ser médico. Era sua obra, sua herança. Ver críticas, ver franqueados revoltados, ver a imagem da marca corroída por escândalos e pela concorrência era um golpe pessoal. Ele não sabia se o império sobreviveria às rachaduras. Esse foi o período em que o Subway viveu sua fase mais sombria. A rede ainda era gigante, mas parecia um gigante cansado, pesado, desconectado dos novos tempos. E Fred, pela primeira vez, precisou encarar a possibilidade de que sua obsessão por expansão havia plantado as sementes da própria decadência. Os anos 2010 chegaram para Fred DeLuca como uma tempestade que ele não podia evitar. Depois de décadas no comando do Subway, transformando um pequeno sonho adolescente em um império global,
Fred se viu diante de uma batalha que nenhum instinto empreendedor podia vencer com expansão, promoções ou estratégias de marketing: o câncer. O diagnóstico veio em 2013. Um câncer na leucemia mieloide que se espalhava lentamente, roubando dele a energia que antes parecia inesgotável. Pela primeira vez, Fred teve que se afastar parcialmente do comando do Subway, algo que nunca havia imaginado. Para um homem cuja identidade estava fundida com a empresa, foi como perder um pedaço de si mesmo. O Subway ainda era gigante, mais de 40.000 unidades espalhadas pelo mundo, uma presença em mais de 100 países. Mas, ao mesmo tempo, os problemas internos se acumulavam. Os franqueados estavam em pé de guerra com a matriz. O marketing já não tinha a força de antes, e o escândalo de Jared Fogle, que explodiu em 2015, havia corroído de forma brutal a imagem da rede. Era um império cansado, atacado de todos os lados, e agora sem a presença firme e obsessiva de Fred no comando. Para muitos, o Subway era Fred, e Fred era o Subway. A ausência dele, ainda que parcial, criava um vazio difícil de preencher. A transição de poder foi turbulenta. A esposa, Elizabeth, e outros executivos tentaram assumir as rédeas, mas o sistema já mostrava fadiga. Era como pilotar um navio gigantesco em meio a uma tempestade, sem o capitão que o construiu. Enquanto lutava contra a doença, Fred continuava acompanhando relatórios, reuniões e planos estratégicos. Mesmo debilitado, não conseguia soltar as rédeas. Era como se cada loja, cada sanduíche vendido, cada franquia aberta fosse parte de sua respiração. E talvez, no fundo, ele soubesse. Soltar significava aceitar que seu tempo estava chegando ao fim. Em 2015, aos 67 anos, Fred DeLuca morreu. O mundo perdeu um dos empreendedores mais improváveis e obstinados do século XX. Um garoto pobre que sonhava em ser médico e acabou construindo a maior rede de fast food em número de unidades do planeta. Mas sua morte não encerrou apenas uma vida. Encerrava também uma era. O Subway, sem Fred, se tornou uma marca em busca de identidade. O império que havia crescido pela obsessão de um homem agora precisava aprender a sobreviver sem ele. A expansão descontrolada deixou heranças de saturação. O marketing desgastado precisava se reinventar. O escândalo de Jared ainda ecoava, e os concorrentes de fast casual cresciam com força, oferecendo exatamente o que o Subway prometera nos anos 80: frescor, autenticidade e saúde real. Fred deixou para trás um legado ambíguo. De um lado, a história de superação. Um adolescente com $1.000 emprestados criando um império maior que o McDonald's. Do outro, as críticas. Margens sufocantes para franqueados, promessas de saúde questionáveis e uma obsessão pelo crescimento que sacrificava qualidade e sustentabilidade. Mas no fim, o que ninguém pode negar é que Fred foi um visionário. Ele enxergou oportunidades onde ninguém via. Teve coragem de insistir quando todos achavam que ele deveria desistir. Transformou simplicidade em império e gravou seu nome na história dos negócios como um dos maiores exemplos de como a obstinação pode criar algo grandioso e, ao mesmo tempo, de como a mesma obstinação pode plantar rachaduras que custam caro no futuro. Fred morreu, mas sua sombra continua viva em cada esquina onde um letreiro verde e amarelo ainda brilha. Para o bem ou para o mal, sua marca se tornou parte do mundo moderno, lembrando que todo império é construído com coragem, mas também com escolhas que cobram preço. Fred DeLuca partiu em 2015, mas sua história não terminou com sua morte. Pelo contrário, sua ausência expôs de forma brutal o quanto o Subway dependia da mente obsessiva que o criou. A empresa sobreviveu, continuou gigante, mas já não tinha o mesmo pulso, a mesma energia, a mesma chama que Fred carregava no olhar quando falava de expansão. A pergunta que ecoava era inevitável: o que acontece quando um império perde seu fundador? Para muitos franqueados, clientes e críticos, a resposta foi clara:
O Subway perdeu sua alma. A rede ainda existia. Ainda vendia milhões de sanduíches todos os dias. Ainda estava em milhares de cidades, mas algo parecia diferente. Era como uma máquina que continua funcionando, mas sem música, sem espírito. O Subway se tornara parte da paisagem, e não mais um símbolo de novidade. E aqui está uma ironia que parece saída de uma tragédia grega. O maior triunfo de Fred, sua obsessão por expansão, também foi o que iniciou a queda lenta da marca. Ao abrir tantas lojas, ele saturou mercados, sacrificou qualidade e criou ressentimento entre franqueados. Sua teimosia em insistir no crescimento a qualquer custo garantiu que o Subway ultrapassasse o McDonald's ES em número de unidades, mas também garantiu que a rede carregasse um peso quase insustentável depois de sua morte. Mas apesar disso, não há como negar o impacto histórico da sua jornada. Fred foi um garoto pobre, filho de imigrantes italianos, sem experiência, sem capital, que aos 17 anos ousou abrir uma lanchonete para pagar a faculdade. Transformou um empréstimo de $1.000 em um império global avaliado em bilhões. Mais que isso, ele reescreveu as regras do fast food, introduzindo a ideia de personalização, de frescor e de simplicidade acessível, algo que hoje parece óbvio, mas que na época era revolucionário. E a grande lição da sua vida talvez esteja justamente nessa dualidade. Fred não foi um visionário perfeito. Não foi um gênio que nunca errou. Pelo contrário, errou inúmeras vezes. Fez escolhas que criaram problemas enormes. Teve estratégias que pareciam insanas, mas nunca desistiu. Ele acreditava que, se tivesse uma meta grande o suficiente, não teria tempo para desistir no meio do caminho. Essa mentalidade, arriscada, ousada, quase irracional, foi o motor de tudo. Para quem olha de fora, a história de Fred pode parecer apenas um caso de negócios, mas não é. É a história de como a coragem de continuar quando tudo indica fracasso pode transformar vidas. É a história de como a disciplina de insistir, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo, pode construir algo maior que qualquer diploma. E é também a história de como a obsessão, se não for controlada, pode plantar rachaduras que nem o maior dos impérios consegue sustentar para sempre. O Subway hoje continua existindo, continua servindo milhões de sanduíches, mas para sempre carregará o DNA do garoto de 17 anos que só queria pagar a faculdade. O letreiro verde e amarelo é mais que uma marca. É um monumento silencioso à coragem juvenil, ao improviso transformado em estratégia, ao sonho que se recusou a morrer. Fred De Luca deixou uma mensagem para todo empreendedor, para todo jovem que olha para o futuro sem saber por onde começar. Você não precisa ter tudo pronto. Você não precisa ter todo o dinheiro. Você não precisa ter toda a experiência. Você só precisa ter coragem de dar o primeiro passo e disciplina para continuar mesmo quando o mundo parece contra você. E talvez, no fundo, seja essa a maior herança que ele deixou. Não um império de sanduíches, não uma marca bilionária, não uma rede em todos os países do mundo. O que ele deixou foi um lembrete poderoso. A vida recompensa quem tem a ousadia de insistir. Fred não virou médico, mas virou algo maior. Um símbolo de que os grandes impérios nascem de pequenas escolhas, de erros corrigidos, de noites em claro, de coragem bruta. Ele provou que, mesmo sem saber preparar um sanduíche, é possível preparar um destino. E agora, cada vez que você passa por um Subway, lembre-se, não é apenas mais um fast food. É a materialização de um garoto que não desistiu quando todos esperavam que ele desistisse. É a prova viva de que coragem, disciplina e obsessão podem escrever histórias impossíveis.